Olá, tudo bem? Então, como prometi semana passada, hoje eu vim aqui para trazer para vocês a resenha do livro Frankenstein de Mary Shelley. Mais um vídeo da nossa série do canal sobre literatura fantástica, especificamente do subgênero de horror. Vamos conferir? Quando eu me propus a fazer esse vídeo da resenha do Frankenstein da Mary Shelley, eu juro que eu pensava que seria uma resenha mais curta, que acabou sendo Drácula de Bram Stoker. Eu espero que semana que vem resenhar Carmilla de Le Fanu consiga atender essa expectativa. Mas realmente não tem como ser breve falando de uma obra tão densa e tão complexa quanto o Frankenstein. E por isso que eu acabei dividindo aí nesses dois módulos, né? Um falando só sobre o mito do Prometeu, para explicar o que é esse mito e explicar essas referências com quem a Mary Shelley dialogou em Frankenstein. E agora, especificamente, nós falaremos da obra Frankenstein de Mary Shelley. Esse é o livro, né, do Frankenstein que eu li para fazer essa resenha. É uma versão da Dark Side. Eu adoro essa editora, já mencionei isso quando eu resenhei Drácula de Bram Stoker, porque eles têm uma capacidade editorial fantástica, incrível. Quando eu fiz a resenha do Drácula de Bram Stoker, eu mencionei para vocês uma polêmica na produção tanto do Vampiro, The Vampire, do John Polidori, quanto da obra Frankenstein de Mary Shelley, né? Para explicar aí um pouco o contexto de produção da literatura fantástica no século XIX. Bem, agora eu vou contar a versão da Mary Shelley dessa polêmica. Se vocês não se lembram, verifiquem direitinho lá no vídeo do Drácula, quando eu falo da versão do Polidori, porque eu não vou relembrar aí a parte do Polidori. Então, se quiser saber a parte dele, da polêmica, veja o vídeo do Drácula. Agora eu vou contar a parte que se refere a Mary Shelley. Então, o marido dela, que nessa época eles ainda não eram casados, ela ainda era a Mary Wollstone, a Godwin, e junto com a irmã dela, Claire, e o futuro marido, o Percy Shelley, com quem ela já havia fugido, então eles já eram amantes nesse período, foram passar um feriado, sei lá, um período lá em Genebra, próximo à casa, uma mansão, uma leve mansão, onde o escritor Lord Byron estava recluso por alguns escândalos que envolviam aí um certo caso de incesto com a irmã dele. Lembrando que o Byron também era casado e ele realmente tinha um caso incestuoso com a irmã. Enfim. E eles acabaram passando um tempo nessa casa junto com o médico do Byron, que era o John Polidori, o escritor do The Vampire. E o John Polidori, ele, além de médico do Byron particular, ele também fornecia alguns itens que precisa ser médico para conseguir ter acesso, que eles usavam assim com uma certa frequência. Né? Vamos lembrar que era um bando de jovens bastante inconsequente, esses nossos intelectuais românticos. Enfim, eles passaram essa temporada lá e no meio de tudo isso aconteceu uma enorme tempestade e o Byron desafiou todos os participantes aí desse fim de semana a fazer um conto de terror.
como eu disse no outro vídeo, só quem terminou essa proeza desse desafio foi o Polidori e a Mary Shelley. A Mary Shelley levou alguns anos para terminar esse conto propriamente, né? Ela levou aproximadamente uns 2 anos finalizando a sua obra devidamente, até ela se aventurar a tentar publicá-la. Não foi fácil para ela conseguir publicar essa obra. Eu acho que aquele filme da Netflix, Mary Shelley, traz uma biografia, não vou dizer que completamente honesta da vida dela, mas uma leitura bastante fidedigna dos fatos mais relevantes da vida da Mary Shelley. Então, se alguém quiser conferir, vejam lá, né, na Netflix. Eu achei até, inclusive, de outras formas esse filme para assistir. E vai mostrar aí para vocês como que foi a dificuldade de uma escritora no século XIX em publicar uma obra. A Jane Austen já tinha publicado as suas obras, né, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, antes da Mary Shelley tentar... Enfim, a Mary Shelley publicou anonimamente a primeira versão de Frankenstein em 1818, e só em 1831 ela conseguiu colocar um nome no livro, né, numa versão, onde finalmente ela assinou como Mary Shelley e conseguiu aí ganhar os créditos dessa obra tão fantástica. Nascida Mary Wollstonecraft Godwin em Londres, era filha de um escritor proeminente de literatura fantástica. Uma das suas obras conhecidas é o Caleb Williams, e também era um filósofo conhecido do período, que é o William Godwin. Além disso, era filha de uma escritora tida como uma das fundadoras do movimento feminista, a Mary Wollstonecraft, que morreu dias depois do nascimento da sua filha, Mary Wollstonecraft Godwin, ou seja, Mary Shelley. Shelley teve uma formação bastante atípica para as mulheres de sua época. Já aos 16 anos, conheceu seu marido, por quem se apaixonou perdidamente, um poeta, o Percy Shelley, que escreveu várias poesias e obras românticas que, junto com Lord Byron e John Keats, é conhecido hoje como um dos maiores escritores da literatura inglesa do romantismo. Seu casamento não foi nada fácil. Foi de onde herdou aí o seu sobrenome Shelley, né, passando a se tornar Mary Shelley e viver intensos problemas com a sua paixão. Além de viver em crises financeiras, ainda perdeu 3 de seus 4 filhos. Fato que fez Mary amargurar muito a vida, a solidão e a dor que a morte pode causar nos seres humanos. Certa vez, Mary escreveu em seu diário que teve uma visão de ver seu filho retornar à vida após esfregar o seu peito. Percy Shelley era fascinado pela ciência, pela tecnologia e por toda inovação criativa que os seres humanos poderiam fazer, contrariando qualquer amarras impostas pela sociedade, como a ética e a moralidade. Conforme vemos na obra Prometeu Desacorrentado, um dos textos centrais do escritor. Na juventude, Shelley quase vestiu o estereótipo do cientista maluco, aquele que se tranca em seu laboratório para fazer as maiores esquisitices. Bem, Frankenstein se tornou a primeira narrativa de ficção científica a ser publicada no mundo. Então é uma proeza sensacional. E eu falo que Frankenstein inovou diversas formas, né? Como a gente está fazendo aqui um curso sobre literatura fantástica, Frankenstein consegue atingir os 3 subgêneros da literatura fantástica numa única obra, né? Quais são esses 3 subgêneros principais aí? A fantasia, que é quando você mexe com mitos, lendas, contos de fada, e Frankenstein faz isso quando se refere ao mito do Prometeu. Frankenstein também fala sobre a segunda temática do gênero, né, do subgênero fantástico, que é a ficção científica, que, como eu comentei, foi aí o grande precursor desse tipo de narrativa.
E também trabalha com o subgênero de horror, porque o desafio, a motivação central da Mary Shelley foi criar uma história de terror que, segundo ela quisesse que os leitores tivessem medo de olhar para o lado quando terminassem de ler a sua história. Bem, eu acho que nos 2 primeiros quesitos, né, do gênero fantástico e do gênero ficção científica, ela certamente até hoje é genial, fez uma obra que marcou gerações. Agora, no quesito terror, eu acho que, como eu disse lá no Drácula, do Bram Stoker, não é uma história que um jovem do século XXI, já acostumado com esse gênero apropriado pelo cinema hollywoodiano e uma série de desafios psicológicos e mentais, vai se sentir assim tão apavorado como provavelmente se sentiu os jovens do século XIX. Mas é um conto de horror, não deixa de ser um conto de horror.